No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Manuel Gaona Garcia. Eu me chamo Manuel Gaona Garcia. Dia 20 de setembro de 2001. Eu nasci em Bilac, estado de São Paulo, no dia 24 de dezembro de 1933. Você está com que idade? Estou com 67 anos. Sr. Gaona, os seus pais, qual que é a origem da sua família, os seus pais, seus avós? Meu pai chamava-se Manuel Gaona Mateus, nascido em Abenese, na Espanha. Sua mãe? Minha mãe chamava Maria Garcia Gaona, nascida em Campillo, Espanha, província de Málaga. E eles vieram moços, já casados? Como é que foi? Não, meu pai veio com 13 anos e minha mãe deve ter vindo mais ou menos com 8 ou 10 anos. E não se conheciam, eles se conheceram em Bilac, estado de São Paulo. E ali eles se casaram e moraram ali mais ou menos quase 30 anos no município de Bilac. Lá na Espanha eles tinham que funcionar, eles vinham do campo, da cidade. Eles moravam na cidade. Meu avô paterno chamava-se Pedro Gaona, trabalhava nas minas. Minas de quê? Minério, né? Ferro, aço, enxofre. E o pai da minha mãe trabalhava no campo, né? Ele trabalhava no campo, mas morava na cidade. E eles vieram para o Brasil por quê? Pela história que meu pai conta e minha mãe, naquela época a Espanha estava muito ruim e se passava fome, né? E eles optaram pela imigração e vieram para o Brasil. Meu pai veio para Bocaina, do estado de São Paulo, e minha mãe, quando veio, foram parar em Casa Branca, também estado de São Paulo. E vieram mexer com o quê aqui? Eles não sabiam nem com o que iam trabalhar, né? Mas chegaram no estado de São Paulo e foram trabalhar com café. Colonos, né? E aí dessa união nasceram quantos filhos? Aí, meu pai, quando se casou, meu pai tinha 28 anos, minha mãe tinha 19, nasceram 11 filhos, sendo 7 homens e 4 mulheres. E depois, já com os filhos meio grandes, ele também adotou uma menina, que hoje está com 38 anos, casada e mora aqui no município. Mora na lavoura, né? Mas Nova Esperança. E aí o senhor viveu, então, em Bilac? Aí eu nasci no sítio, né? 6 quilômetros de Bilac.
e fui registrado na cidade de Birigui, que era a comarca naquela época. Meus documentos são de Birigui, mas sou nascido em Bilac. Aí, aos 9, 10 anos, eu tinha assim, uma deficiência na vista, né? Eu sofria bastante. Então, meu pai me mandou morar em Bilac com meu avô e eu fui trabalhar numa farmácia de empregado. Eu trabalhei 4 anos seguidos, das 6h30, 7 horas, às 11 horas da noite, sem férias, lavava muito vidro, puxava muita água e se ganhava pouco, né? Mas eu morava com meu avô. Depois, em 1954, 53, mais ou menos 54, eu fui para o Exército, fui parar em Bela Vista, de Mato Grosso, divisa do Paraguai. Lá fiquei 10 meses e, voltando, fui trabalhar na mesma farmácia. Hoje a farmácia, os donos eram 2 irmãos Nishimura, né? Um chamava-se Sebastião Nishimura e o outro Katumi Nishimura. Trabalhei com eles mais ou menos 12 anos e meio. Aí, em 1955, eu fui fazer um curso oficial de farmácia em São Paulo e trabalhei lá uns 4, 5 meses em São Paulo, na capital. Entrando no dia 21 de abril de 1955 e saindo no fim de setembro, pela morte do meu avô, eu voltei novamente para Bilac, morar com minha avó, que ficou viúva. E daí, mais ou menos 11 meses, minha avó também faleceu. Então, com aquele dinheiro que a gente ajuntou e um pouquinho que meu pai me ajudou, nós viemos em 1957, no dia 20 de janeiro de 1957, morar em Floraí, estado do Paraná, que é comarca de Nova Esperança. Nós quem, senhor? Hã? O senhor falou, nós viemos, quem que veio? O meu pai tinha sítio aqui e ele veio também junto comigo naquela época, mas ele ainda não estava morando aqui. Morava meu irmão aqui na Praça Zacaria, que ele mudou em 1952, Pedro Gaona Garcia, que ele faleceu há 10 anos atrás. Esse meu irmão foi pioneiro em Nova Esperança. Ele faleceu, está sepultado em Floraí. Ele faleceu com 59 anos. Então, a gente veio para Floraí, e meu irmão já estava aí, tinha um outro menor, né, casado também. Aí... Só um pouquinho só. Isso foi em 55? 57. 57. O senhor era solteiro? Solteiro. O senhor era solteiro? Sim. E me diz uma coisa, o senhor foi para Floraí em função do seu irmão, que já estava aqui? Não, ele morava aqui na Praça Zacaria e eu fui para Floraí porque eu gostei da cidade e montei uma farmacinha lá. E por que o seu irmão veio para a Praça Zacarias? Como é que foi isso? Não, o papai, ele, em 1944, meu pai tinha um sitinho 2 alqueires e meio em Bilac, e o dinheiro que ele tinha de 30 anos na mão de um senhor que chamava José Pacite, ele perdeu. Esse senhor abriu falência e nós perdimos esse dinheiro. Aí meu pai vendeu uns animais e comprou essa propriedade, que ainda é dos meus irmãos, aqui na Praça Zacaria. E em 52 meu irmão veio morar aí. Em que ano que ele comprou? Meu pai comprou em 1947. E ele chegou a vir aqui em 47? Meu pai veio em 47. Como é que é essa história? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai disse que Nova Esperança tinha apenas aí a praça, que hoje se chama Era Paleta, naquele tempo não sei. A cidade se chamava Capelinha, né? E eles vinham em várias pessoas, com os corretores da Companhia Norte Paraná, e comprou esse sítio, que eram 15 alqueires, e ele abriu. E também, eu não sei precisar bem, se foi em 1951, papai tinha um empregado já velho e tinha outros empregados ali, e na placa, algum deles bebendo, um deles matou o empregado velho, o qual deu 17 a 18 facadas. Ele matou em 1950, 51, eu não estava aqui ainda. Eu vim a Nova Esperança em 1953 a passeio. E o seu pai ele só abriu e voltou para Bilac, ou ele ficou morando aqui na Placa? Não, meu pai ficou em Bilac. Meu pai veio para cá em 1959. Meu pai e a família, né? Meu irmão já morava aí.
Então, em 1953, nós vindo aí, meu pai veio comigo, vim passear, nós fomos aqui na Praça Zacarias, tinha a venda do senhor Júlio Zacarias, ele foi vice-prefeito aqui, e nós ficamos ali 7, 8 dias, nós não sabemos bem, só nós sabemos que ali se vendia muito arroz, o senhor Zacarias, ele entregava 2, 3 caminhões de arroz por dia e o movimento era muito grande ali, muito grande o movimento. Eu conheci o senhor Júlio, a dona Leonora Zacarias, a sua filha Wanda, né, que hoje mora em Umorama, a Verônica, o Irineu, também Zacarias, que hoje é falecido, e os demais mais novos eu vi ali, mas não lembrava o nome, né? Eu vim conhecer agora, né? Mas naquela época mesmo eu trabalhei mais com a Wanda, eu fiquei ali 8 dias ajudando ela no comércio. E era muito gostoso, tinha muito movimento na Praça Zacarias. Voltando um pouquinho, só para a gente ter uma noção histórica de como que era a farmácia que o senhor começou a trabalhar, como que eram os produtos, o atendimento. Fala um pouco. Lá no interior, São Paulo. Lá. Bom, como vocês devem saber, em 1947, 48, por aí, medicamento era quase todo manipulado na farmácia, né? Então era uma farmácia bonita, prático de farmácia também. E nós trabalhávamos, nós meninos, como eu já disse no começo, né? Nós lavávamos muito vidro, puxávamos muita água, atendíamos os fregueses. E na sexta-feira à noite, nós fabricávamos os medicamentos que ia ser vendido ao sábado, né? Fabricava poção de disenteria, de vômito, remédio de vermes, fortificante, tudo era feito na farmácia. Essas cápsulas, que eram as cápsulas grandes de amilácea, né? Nós fazíamos cápsulas de gripe e papelzinho de piramido, que chamava para febre de criança, né? Então era tudo fabricado ali, nós tínhamos as fórmulas, né, o livro, e ali nós ficávamos até meia-noite para no sábado vender. Era um tipo de uma reserva de medicamento que durava 4, 5 dias, então nós fabricávamos para vender no sábado. E as doenças eram praticamente as mesmas, né? A doença naquele tempo é quase as mesmas, mas às vezes com mais gravidade, né, porque tinha muita disenteria em criança e morria muita criança. Quando a mãe da criança ia no médico e o médico receitava um soro que era aplicado na barriga, ela já chegava chorando na farmácia porque ela tinha quase certeza que o filho ia morrer, né? E nós aplicávamos o soro e às vezes acabava morrendo, a criança morria mesmo. Isso aí era muito difícil. Tivemos também, nos nossos 12 anos ali, várias histórias, mas nós vimos num dia só, deu 2 casos de meningite em 2 moços lá na cidade de Bilac, e os 2 morreram dentro de 2, 3 horas, aquela meningite. Nós não sabíamos nem como era, os médicos disseram que era meningite, e eles vieram falecer daí a pouco. Quer dizer, era muito difícil, não tinha mesmo assim uma... Aí veio a penicilina, aquela penicilina que a gente aplicava de 2 em 2 horas, e nós ficávamos que nem morcego, às vezes, na cidade, à noite, em 3, 4 casas, aplicando injeções de 2 em 2 horas. E resolvia? Ela resolvia muita coisa, também coisa resolvia. Como que era o farmacêutico? Havia obrigatoriedade de diploma? Como que era? Não, o farmacêutico, eles davam o nome na farmácia, mas naquele tempo não havia exigência, porque às vezes, como em Bilac, né, o farmacêutico não ia morar, ele morava em Bauru, morava em Araçatuba, morava em Birigui, então a exigência era só dar o nome, né, só ele vinha, e quase todas as farmácias eram de práticos, né, todo mundo que fazia a prática e fazia o comércio farmácia. Então, em 57, o senhor montou uma farmácia em Floraí. Floraí. Conta então como é que foi isso aí, os detalhes. Então, em fim de 56, mais ou menos, eu vim, escolhi a cidade de Floraí, eu aluguei uma casa para pôr essa farmácia, e a política era muito brava. Em Floraí tinha acabado de ganhar o seu Oswaldo Silva, o prefeito, e havia o senhor Nicola Espírito, que era do lado do Lupião, né? E era uma briga cerrada. Eu aluguei a casa, quando eu cheguei com o caminhão, fiquei 3 dias na estrada, porque chovendo não se chegava aqui, e quando eu cheguei, a casa que eu tinha alugado estava alugada por um médico. Então, nós ficamos decepcionados na hora, nós fomos andar na cidade, mas nós temos um amigo que já era conhecido, que é o
o pai do vice-prefeito Floraí, se chama Zé Ratti, e ele é pai do vice-prefeito, já foi prefeito lá na gestão retrasada. Então ele disse, não esquenta a cabeça não, porque nós vamos arrumar essa sala. Aí no outro dia, né, amanheceu o dia, nós estávamos ali, eles me arrumaram um salão que justamente tinha sido o comitê do PTB, né, naquele tempo era PTB. Era um salão baixinho, né, aí nós dividimos o salão no meio, pusemos uma farmacinha pequena do lado e fizemos um quarto ao lado. Quem que fez? Fizemos, o senhor e mais quem? Não, o carpinteiro de Floraí, eu não lembro o nome, né, que dividiu para mim, porque os móveis eu já trouxe de Bilac. Mas o senhor estava sozinho? Estava sozinho. Eu estava sozinho. Meus pais vieram junto, mas eles foram para o sítio e dali eles voltaram, eu estava sozinho. Aí eu fiquei ali... Você tinha quantos anos nessa época? 24 anos. 24 anos. Aí nós ficamos uns meses, né, em 1960. Aí deu... Não, 57, que diga, engano meu, 1957. Aí deu aquela gripe asiática, né, uma gripe muito forte, não sei se vocês lembram. E como o médico era do lado do PSD, ele não deixava os clientes vir na minha farmácia. Então a gente arriscava o olho e dava os medicamentos. E nós tivemos sorte, a ajuda de Deus, né? Acho que foi, né? E o nosso movimento cresceu muito. Nós fomos assim bastante tempo, mas por aquelas coisas que acontecem às vezes, então o médico tinha as outras farmácias que eram práticos, ele deixava aberta e a minha farmácia ele mandava fechar. Ele vinha e fechava. Eu corria aqui em Nova Esperança, falava com o doutor Álvaro Pinto, que era o médico da saúde do estado, e aí nós abrimos a farmácia novamente. E foi essa luta, né? Aquela perseguição, aquela coisa toda, e nós tivemos assim um revés em Floraí, não assim profissionalmente. O nosso revés foi que uma noite, assim no mês de São João, um senhor estourou as mãos com bombas de fogo, né? Aí nós fizemos uns curativos e tal, limpamos bem, fizemos aquela coisa toda bem, mas esse senhor foi para casa, voltou, e alguém ensinou ele a passar estrume de gado nas mãos, a passar no corpo, e ele fez isso. E veio dar o tétano e ele foi para o hospital e ele faleceu, né? Aí esse médico, que mora em Marília hoje, chama Dr. Luiz Braz Mazafera, esse médico apareceu na minha farmácia no dia que o homem morreu, e nessa época ele me disse que se eu pagasse a conta dele, que era 22 mil cruzeiros, ele não ia me processar, né? Aí nós dissemos assim, que a vida era muito barata, né? 22 mil cruzeiros por uma vida era muito barata, mas nós íamos ver. Aí nós viemos a Nova Esperança, nessa época, falamos com o doutor Álvaro também, voltamos a Floraí. Quando chegamos à noite, tínhamos lá umas 30, 40 pessoas querendo queimar o Hospital do Médico, a favor da gente, né? Aí nós não deixamos, nós fomos cautelosos, pedimos a Deus a proteção. Na época a gente não acreditava muito, mas naquela hora a gente pediu, né? E então a coisa passou, né? Foi, tal. Aí passaram-se mais uns tempos, esse médico, eu acho que, hoje ele diz que é meu amigo, né? Mas ele era gozado, ele me chamava para ajudar lá, eu ajudava ele a dar anestesia, ele operava, fazia cesariana, ele me pegava sábado de manhã às vezes e me soltava 1h da tarde e eu ficava sem poder vender e ficava ajudando ele. Mas, tudo bem. Aí chegou um dia que ele quis pôr uma farmácia sociedade e queria que eu fosse o gerente. Aí eu pensei muito e fui pensando e coisa, e pedi a Deus para aparecer um comprador da farmácia. Aí apareceu, eu vendi a farmácia. Aí eu e meu pai, que já em 1959, o pessoal de Floraí não queria que eu saísse de lá, né? Eu tenho muitos amigos ainda, apesar de muitos anos já. Mas em 1959, então, eu vendi a farmácia e pretendia ir para Guaíra. Eu ia ver uma farmácia em Guaíra. Aí meu pai chegou, minha mãe chegava de mudança no dia mais ou menos 30 de outubro de 59, e minha mãe começou a chorar que agora que ela vinha para cá eu ia mudar. Então,
eu resolvi... Continuava solteiro ainda? Hã? O senhor continuava solteiro ainda? Não, eu casei em junho de 57. Você casou onde? Casei em Bilac. Então vamos dar um break aí. Tá. Conta um pouquinho como é que foi a história do casamento. Só pra gente. Namoro. Não, a minha esposa... 24 anos o senhor estava em Floraí. Hã? 24 anos o senhor estava chegando em Floraí. Mas eu casei com 24 anos e pouco. Ah, então conta um pouquinho. 6 meses depois, eu já namorava a minha esposa, ela é minha prima, né? Qual o nome dela? Benedita Maringaona. E então, eu vim para Floraí solteiro, fiquei ali, aí fui em Bilac, marcamos o casamento para o dia 20 de junho, mas como caía num ano de 20 de junho seria feriado, porque era Corpus Christi, então nós marcamos para o dia 19, devia ser numa quinta-feira, nós casamos numa quarta-feira. E no dia 19 de junho de 1957. Aí nós casamos, no outro dia nós pegamos um caminhão de Floraí mesmo, que era do cunhado do Zé Rato, que nos ajudou, hoje mora em Terra Roxa, que chama Antônio Rampim. Aí nós pegamos o caminhão, eu e minha senhora montamos em cima da mudancinha e viemos. E ficamos 2 dias na estrada chovendo, porque não vinha mesmo. Quando chovia, nós ficávamos na estrada. Aí eu vim para Floraí e ficamos ali, até 1959, como eu já disse. E aconteceu várias coisas. Mas Floraí, para mim, foi uma cidade gloriosa, porque eu tinha pouca coisa, eu ganhei em Floraí o que eu comecei. O senhor relatando essa história toda de Floraí, o senhor, por 2, 3 vezes, o senhor falou que vinha em Nova Esperança para resolver alguns problemas. Por que o senhor vinha em Nova Esperança e não para Maringá, por exemplo? Porque sempre Nova Esperança foi comarca de Floraí. Então eu vinha em Nova Esperança, que era a comarca. E na sua vida comercial, por exemplo, o senhor vinha mais a Nova Esperança ou a Maringá? A vida comercial, o senhor precisasse de algum... Maringá. Sempre Maringá? Maringá. Tinha distribuidora, né? Sempre tinha alguma coisa para comprar, era Maringá. E o senhor estava falando da sua mãe que chegou chorando? Aí, né, minha mãe, por exemplo, pediu, né, então, aí peguei meu pai, nós saímos e fomos para Paranavaí, ver uma farmácia, não me lembro o nome agora, estava numa esquina, e o rapaz me pediu 200 mil cruzeiro, né, naquela época, eu não tinha 200 mil cruzeiro, então, à noite, vindo de ônibus do Garcia, aquele tempo, você só ficar aí olhar um pouco a circular de quando está cheia, então aquele tempo era desse jeito, né? O ônibus vinha lotado, nós vinha em pé. Nós vinha em pé, eu e meu pai. Aí a gente conheceu um senhor daqui que chamava Benedito Barbosa, não sei se você lembra. Ele morreu em Paranaguá, depois mudou em Paranaguá. E conversando, ele falou, muda para Nova Esperança, né? Falei, mas Nova Esperança tem bastante farmácia, a gente tem pouquinho dinheiro. Falei, não, muda aí, vem amanhã aí que eu te arrumo um ponto aí e tal. Então, no outro dia, a gente pegou e veio para Nova Esperança, fui na casa do Benedito, e ele me trouxe aqui na esquina. Aqui na esquina era uma casa de tábua, tinha sido um cerealista, né? Mas estava cheio de saco, tudo vazio. E o dono ali morava ali, tinha 4, 5 casas de tábua, ele morava ali, ele chamava-se Adelino Varago. Qual rua que ficava? Qual esquina? Qual esquina que ficava? Aí mesmo, onde eu estou. Mas qual é? Só para a gente aparecer na... Na esquina, Avenida 14 de Dezembro, esquina ali com o Ferrarim, e em frente ao posto, aquele tempo era posto Guanabara, né? Hoje acho que é posto Avenida. Então, e com a rua esquina com a rua Presidente Kennedy, tá? Então nós falamos com o seu Adelino Varago, era um tempo movimento, ele nos pediu 15 mil cruzeiros do ponto. Naquele tempo não tinha essa história de ponto. Aí nós pegamos e compramos o ponto dele e montamos a farmácia, a qual nós inauguramos mais ou menos em 20 de janeiro de 1960. Nós viemos morar em Nova Esperança em 59, né? O nome de? Farmácia Santa Luzia. Por que o nome? O nome Farmácia Santa Luzia é uma coisa interessante, é porque
Meu pai até era materialista, né? Mas quando chegava em dezembro, no dia de Santa Luzia, dia 13, ele não trabalhava. E o empregado dele também não trabalhava, né? E nós, em homenagem a ele, nós pusemos o nome de Santa Luzia, farmácia. Em homenagem ao meu pai, tá? Em 1960. Hein? Em 1960. Aqui na Esperança viu 1960. Floraí também era farmácia Santa Luzia. E aí, quantas farmácias que tinha nessa época? O senhor podia nominar elas? Não? Não todas, mas eu tento nominar, né? Tinha Amor e Farma, tinha a Santa Terezinha, que era do pai do médico de Paranavaí, pai do Dr. Rubens Teixeira, do Rubens Monteiro. Tinha a Moderna, que era tio do Mitoche. O Mitoche já trabalhava aí também. O Mitoche é uma pessoa antiga aqui. Tinha a farmácia Gil, da dona Rosária Gil. Tinha a farmácia União. Tinha a farmácia Drogacite. E depois algumas foram fechando e foram abrindo outras, né? Nesse tempo todo foram... Com o tempo também comprei a farmácia São Geraldo, que era do Gil, e passei para o meu irmão, e depois o dono que comprou do meu irmão acabou fechando, que era a farmácia mais antiga aqui, era do Gil, farmácia São Geraldo. Ficava onde? Ela ficava ali na esquina da rodoviária com a Avenida Brasil. Aquela rua da rodoviária com a Avenida Brasil. Ali hoje é um concerto de televisão. E o senhor, assim, só para registro histórico, o senhor pode falar o nome de alguns remédios que tinha na época e que hoje já não tem mais, o senhor lembra? Já não era mais manipulado, né? Já não era manipulado. É muito pouco. Aí já a gente foi perdendo porque, que nem hoje. Hoje tem farmácia que manipula, mas se você for honesto, você vai manipular e fica mais caro que o que vem do laboratório, né? Então, a não ser farmácia, manipulação que tem em Paranavaí, tem em Maringá, que eles trabalham bastante, aí são fórmulas, eles têm todo o medicamento, então fica mais barato. Aqui em farmácia, assim, não compensa manipular. Aí, na época, a gente manipulava alguns, né? Assim, para vômito, alguma coisa, né? E aplicava soro na farmácia. Nós fazíamos, não nós que receitávamos, os médicos receitavam, eu tinha noite de aplicar 7, 8, 10 soros. Eu tinha noite de levantar, às vezes, da cama e pôr doente até na minha cama, pôr no sofá, pôr na farmácia, para aplicar soro. Porque era muito soro, né? Quando chegava mês de dezembro, janeiro, era vômito, era desinteria, e morria muita gente com isso ainda, né? O soro é como o soro de hoje? Ou era diferente? Não, o soro é como o soro... No começo ele era um pouco diferente, mas o sal é o mesmo, né? Porque ele era um vidro, uma ampola, e ele tinha uma virada aqui, às vezes a gente tinha que quebrar aqui e amarrar ele para usar, para amarrar, né? Ele é igual, só que hoje ele vem em vidro ou plástico, já vem mais fácil para se fazer. E na época, quem que eram os médicos famosos aí que normalmente a população ia mais? Não, aqui em médico, aquele tempo realmente era bom, viu? Nós tínhamos aqui o Hospital São José, era o doutor Álvaro e doutor Arthur. Ficava onde esse Hospital São José? Hoje seria onde mora o Severino, aquela esquina que ele desmanchou o hospital. Detrás do fórum? Na esquina do fórum ali. Ali o Severino comprou deles, né? Ficou muito tempo, era o Hospital de Madeira. E depois tinha aqui embaixo tem o Dr. Wilson Story e o Ayrton Story também. É aqui onde está o laboratório Labrosol, ali ao lado do Banco Itaú hoje. Ali era o hospital do Dr. Wilson e do Dr. Ayrton, né? E vários médicos vinham ali. Depois, com o tempo, puseram o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que foi o Dr. Fei Abrim que pôs, que hoje é na esquina da Canel, né? Ali tem clínica médica, tem outras coisas. Hoje ali foi o Hospital Nossa Senhora Aparecida, que foi do Abraim, Dr. Fez Abraim. E depois o Dr. Isamo Tutu e Irineu Aguiar montaram o Hospital Santa Lúcia, que aqui é do lado de baixo do Rotary Club, que hoje está a data vazia, que depois quem comprou foi o Dr. Mohamed e o Dr. Ali Abdallah.
Aí, com o tempo, o Severino comprou o doutor Arthur, o doutor Wilson também vendeu para o doutor, não me lembro não, aquele doutor que morreu, alemão. Agildas. Petrowski. Não. Aqui que a mulher está viúva lá ainda. Doutor. Eliseu. Doutor Eliseu Kosinski, né? É o nome mais ou menos isso. Aí veio o doutor Agildo, ele não pôs no hospital, vieram outros médicos. Aí, com o tempo, o Oswaldo Sandicato também construiu o Hospital Nossa Senhora das Graças, que está até hoje funcionando lá embaixo. E o remédio? Quais são os nomes? Bom, para registro histórico de alguns que, por exemplo, o nome antigo, né? Lá para mim, vamos remeter um pouquinho para de 1960, 1970, por aí. Não, no começo, por exemplo, que eu me lembro assim, o licor de cacau tem hoje ainda tinha, desde 1950, mais ou menos, a pílula de vida, depois desapareceu, hoje tem. A pílula de vida, como que era? Mesma coisa, né? O que é? Qual que era? A pílula de vida é um comprimido assim para o intestino, né? Para gases, solta o intestino. Então, aquele tempo tinha uma propaganda até muito gozada, né? Que é a pílula de vida do Dr. Ross. Né? Aquela propaganda. Tinha o Meloral já, né? Tinha o biotônico, né? Tinha o biotônico. Aí tem os produtos que depois de 1954, mais ou menos, que apareceu o clorafenicol, era a cloromicetina, né? Eu fui um dos primeiros na cidade a tomar, eu tomei 6 vidros, eu ganhava 60 cruzeiros por mês e ele custava 400 cruzeiros o vidro. Meu pai teve que pagar porque eu não podia pagar, né? Qual que era? Cloromicetina do Parque Davis, é o clorafenicol hoje. Você viu aqui? Na época eu estava com tifo. Eu fui pescar e peguei um tifo, né? Então eu tomei 6 vidros, 2.400 cruzeiros na época. O farmacêutico deixou para o meu pai por 330 cada vidro, né? Então meu pai pagou aí mais ou menos 1.980. Eu ganhava 60 cruzeiros por mês. Hein? Quando foi isso? Isso foi em 1954. Lá em Bilac. Onde o senhor pegou o tifo? Eu peguei em Bilac mesmo. Mas eu fui pescar num corguinho beirando a cidade, né, de peneira, né, que tem pra gente pegar de peneira. E eu acho que foi ali que eu peguei o tifo, né? Eu estava lavando a farmácia, 11 horas da noite, o patrão junto, um deles. Aí nós fomos jogar uma dama, né? Tem um outro empregado, falou: nossa, Manuel, mas você tá quente, hein? Aí eu não fiz conta, né? Vamos jogar a dama e tal. Aí ele tornou novamente: nossa, mas você tá quente. Eu falei: você quer jogar? Joga, larga as mãos disso. Mas eu pus o termômetro, estava com 41 graus de febre, né? Aí fui para casa, tomei remédio de maleita, 2, 3 dias, passou 6 dias. Aí veio o médico, aí ele me receitou os mesmos remédios. Eu falei: não, doutor, isso aí já tomei tudo. Aí então tirou sangue para mandar para Araçatuba, são mais ou menos quase 30 quilômetros, naquele tempo ia por Birigui, para fazer o exame. Aí deu o tifo, então ele me receitou cloromicetina. O diagnóstico naquela época era difícil, né? Tinha que ir em Araçatuba fazer o exame. Samuel, farmácia não tem crise, né? Nunca teve crise. Olha, eu acho que farmácia está passando por uma crise muito grande agora, viu? Porque todo mundo está com essa globalização, estão aparecendo essas drogarias muito grandes e elas compram muito medicamento, elas podem dar mais desconto. Então eu estou vendo que realmente está havendo assim, uma crise muito... Já houve assim, mas quem sempre controlou sempre leva melhor, né? Mas agora está difícil. Para a gente não é do ramo, por exemplo, a perfumaria, quando entrou na farmácia, aí isso aí não era um sinal de crise? Não, a perfumaria sempre foi muito bom, né? Porque a perfumaria sempre é mais cara, em todo lugar ela é mais cara, né? Então, na farmácia ela dá lucro. Aceitou bem a farmácia? Aceitou. Hoje nós temos a concorrência do mercado, né? Porque o mercado a pessoa não olha o preço, ele põe no cesto e leva embora, né? E na farmácia pergunta o preço primeiro, né? Então... O senhor já fez algum remédio, assim, uma manipulação que o senhor achou que foi fantástico, resolveu problemas, alguma doença, assim?
Eu quero dizer a vocês assim, uma coisa, porque realmente, às vezes, a fama faz muito mal às pessoas, né? Então, a gente pode ter feito algum medicamento, fez um resultado numa pessoa, às vezes outra não faz. Então, voltando à Floraí, em 1957, nessa gripe asiática, um senhor me apareceu lá, ele tinha bronquite, mas ele estava com a gripe asiática. E como nós estávamos brigados com o médico, brigado não, sim, aquela coisa, nós demos um medicamento e aplicamos nele hoje seria tetraciclina, naquele tempo era Steclin da Squib, 3 ampolas e demos um remédio. E esse senhor voltou e me agradeceu por ter curado uma bronquite de 30 anos. E eu não dei remédio de bronquite, por isso que eu digo que são horas e momentos, né? Não é... Se alguém disser aí, eu curo bronquite, eu curo reumatismo, você pode fugir dele, que é engano. Como é que foi essa febre asiática que eu não conheci? É porque deu a gripe no Brasil inteiro, né? E talvez o vírus veio da Ásia, de alguma coisa, então foi uma gripe muito grande. Não havia remédio que aguentasse nas farmácias. Havia muito grande. Só foi lembrada a anterior, que foi a espanhola, que não foi do meu tempo, que foi em 1918, que matou muita gente. A asiática veio para derrubar todo mundo. Só que morreu menos gente, morreu pouca gente, né? Os sintomas dessa gripe. Como é sintoma de hoje, é uma febre, é dor, é uma febre braba, vômito, né? Então a pessoa sente muita dor, coisa. Aí quando realmente hoje a gente não dá mais remédio, hoje a gente manda para o hospital, né? Porque hoje tem hospital de graça, médico de graça. Então passou de 38 de febre, a gente não está dando medicamento. Senhor, vamos voltar então. O senhor chegou aqui em 1960. O senhor alugou ou comprou aquela casa de madeira na esquina? Eu aluguei. Mas comprou o ponto. Comprei o ponto. Então conta aí daí pra frente como é que foi a transformação através do tempo. Aí nós viemos para aí, nós montamos uma farmácia. No começo, minha farmácia era pequena, e como tinha bastante farmácia aí, eles não queriam me dar o plantão, então nós trabalhávamos. Aí nós ameaçamos de abrir todos os domingos. Aí me deram o plantão, né? Aí eu fui morar com o seu Benedito Barbosa, e meu pai comprou uma casa aqui na rua Presidente Kennedy, mas para baixo da prefeitura, umas 2 quadras. E tinha noite que nós vinha de madrugada 2, 3 vezes a pé, de lá aqui, para atender os fregueses, né? Aí passaram-se uns anos, que eu não me lembro bem, eu vendi a casa e comprei aqui em frente o ginásio de esporte, era uma delegacia, uma cadeia velha, eu comprei ali. Aí comprei, demoli a cadeia e fiz uma casinha para nós morar ali, né? Aí, com o tempo, esse senhor foi cada vez perdendo mais, ele ficou velho, os filhos não tomaram conta das coisas dele, ainda tem neta aí, tem a senhora dele que mora com a filha, o senhor Adelino foi passando mal, e aí ele me ofereceu o terreno aí. Aí ofereceu e nós trocamos a data ali em frente o ginásio de esporte e compramos aí. Em 1968, falando com meu pai, então nós começamos a construir. A data eu pus no nome do meu pai, aí nós mudamos. No lado do Ferrarim tinha um salão velho ali e pusemos uma farmácia ali provisória. E fomos construindo ali em 68, até 69 mais ou menos, nós terminamos o prédio ali. O engenheiro foi o senhor Queiroga, da prefeitura. E foi interessante porque ele fez a planta, é um prédio, eles usam dizer aquela sapata muito grande, mas depois alguém, acho que ofereceu dinheiro para esse engenheiro, então ele me obrigou a fazer as estacas. Nós pusemos 107 sacos de cimento ali nas estacas, no subsolo. Aí construímos, aí era do meu pai, até 1991, mais ou menos, quando meu pai doou para todos nós irmãos, e meu pai faleceu em 94, meu pai faleceu. Aí agora, então, eu sou quase dono, só tenho uma irmã sócia ali, uma parte.
Ali o prédio é muito grande, né? Não era só a farmácia, né? Não, ali tem 200 metros embaixo e 200 metros em cima construído. Tem o bar e tem 2 apartamentos em cima. Sempre foi o bar ali. O bar sempre foi, desde o começo. E em cima moraram alguns juízes, alguns gerentes do Banco do Brasil, já morou muita gente ali em cima, já morou bastante gente. Aí, em 1963, nós fazíamos parte da LBV. A LBV é a Legião da Boa Vontade. A Legião da Boa Vontade foi muito interessante na minha vida, porque eu mudei para Nova Esperança, eu morava em Floraí e eu iniciei na maçonaria em 58 em Mandaguaçu, né? Em 1958. Aí vim para Nova Esperança. Quando eu iniciei em Mandaguaçu na maçonaria, como disse antes, eu era até meio materialista. Aí eu botar a mão na Bíblia para fazer o juramento, aí eu procurei estudar alguma coisa, procurei ver, né? Aí um irmão nosso aqui, chamava-se Clementino Castanhari, me convidou para nós ir à LBV, nós fomos. E também minha mulher estava muito doente, a senhora do seu Basílio mandava eu procurar São Antônio Urbano, né, que era um espírita aqui da cidade, e nós procuramos, e realmente minha mulher teve resultado. Mas eu indo à LBV, eles me convidaram para mim ser tesoureiro da LBV. Eu estranhei tudo, mas nós fomos ser tesoureiro. E nesses 12 anos que nós ficamos ali, mais ou menos 12, 13 anos, esse albergue, Deus salvou muita gente. Digo salvou em doença, porque em espírito, em alma, só Deus que sabe como é que é as coisas. Aí chegavam doentes já desenganados, às vezes, né? Por falta de comida também, os médicos desenganavam ele. Então, a gente deixava ali no quarto, era para 3 dias, ficava 2, 3 anos. Uns morriam e outros chegaram a sarar. Ali curou-se gente com câncer e tudo. Eu sei que milagre não existe, mas não sei se a fé da pessoa, a convivência, que a pessoa saiu curada. E nós tínhamos também uma vila que chamava Vila da Boa Vontade, com 6 ou 7 casinhas, e moravam 6 ou 7 famílias. Mas, onde ficava? na Vila Pompeia. Tem uns terrenos lá que é plantar verdura hoje. Então a equipe de Nova Esperança, da LBV, a gente foi indo e tinha o seu José Rezende, que era o presidente, ele mudou-se para Brasília. Aí nós éramos o tesoureiro e o presidente era do sítio, então a gente quase assumia tudo. E com o tempo era muito difícil, porque o pessoal para trabalhar realmente é muito difícil. Nós colocávamos, às vezes, 1, 2 sacos de arroz, feijão, e a pessoa que estava ali fazia tudo uma vez, jogava fora, depois ficava 4, 5 dias comendo abóbora, né? E onde lá, ficava a LBV aqui? hoje é aquele prédio do Banco do Brasil que comprou, eles compraram, a Associação Banco do Brasil comprou, ao lado da rodoviária ali. Em frente à Associação Comercial. Isso, em frente à Associação Comercial. O albergue era do outro lado, embaixo, né? E então ali a gente... eu estou dizendo isso porque eu devo um pouco à LBV, viu? Eu devo à Legião da Boa Vontade. Às vezes morria pessoa ali e nós não tínhamos dinheiro nem para caixão, não, porque a gente ia na prefeitura e pedia os caixão e ganhava. E os carrinheiros levavam para a gente no cemitério, fazia isso aí, porque não tinha, foi feito muito enterro. E foram doados, alguns anos foram doados 12 a 13 mil pratos de sopa por ano. E no fim do ano, tem muita gente que é testemunha disso aí, nós dávamos aí, que não existia aquele tempo, 300, 360 cestas de Natal. Nós procuramos distribuir a senha, mas isso tudo era o povo que dava, nós mesmos dava muito pouco. A gente tinha um programa de rádio e o povo ajudava, o povo era interessante. Numa semana nós nós levamos ao hospital 2 senhoras fazer cesariana. O médico cobraram barato, mas nós tivemos que sair pedindo na rua. Isso foi o senhor Antônio Tozinho, hoje já falecido, marido da dona Gertrude, que saiu e arrumou esse dinheiro para pagar o hospital. Então, quando nós trouxemos o Antônio Tozinho e a dona Gertrude para o albergue, aí melhorou para nós,
porque eles administravam. Aí veio uma senhora morar ali, então de um pé de alface ela fazia um tacho de sopa, de 1 quilo de arroz ela realmente dava de comer para 20 pessoas. Então a coisa mudou. Lembra o nome dela? Hein? Lembra o nome da senhora? Ô Benito, Não lembro agora. Acho que eu espera um pouquinho. Pode perguntar. Ô Benito, como é que chamava a velha que fazia comida na LBV? A dona... Eu não vou lembrar agora também. Tu lembra onde? Como é que vai ser? Se o senhor quiser sentar ali. A mãe da Doroti, como é que chamava? Senta aqui um pouquinho. Hã? Puxa vida. Pois bem, então a partir daí, A partir daí melhorou muito, né? Porque ela fazia isso para nós. Já a dona Gertrude administrava. Era aquela briga no albergue, aqueles doentes. Você sabe como é a gente pobre, assim, na miséria, né? Eles chegavam. Então, são histórias. Vocês querem que conte, eu vou contar. Nós fizemos um programa um domingo, chegamos na LBV 9 horas, aí a dona Gertrude nos disse assim, seu Manuel, entra ali que tem um senhor pedindo ali dinheiro para ir para o Morama. E estava o seu Sobradiel, né? E o Tozinho, conversando com ele. E esse senhor nos disse que tinha um menino de 5 anos, com a barriga muito grande no Hotel São Bento. O Hotel São Bento era aqui perto do Banco do Estado ali, né? Hoje é onde mora o Getúlio, não sei se você conhece o Getúlio ali. O Vargas, né? O Getúlio Vargas. Aquela casa era a pensão São Bento. Aí eu cheguei e falei para ele assim, bom, nós podemos dar o dinheiro para você, mas vamos fazer isso, vamos trazer o menino para a LBV, porque aqui, com a ajuda de Deus, tem sarado muita gente. Então, você traz seu menino aí, fica uns dias aí, se não sarar depois, né? Aí ele e o Tozinho e o Sobradiel montaram um jipe e saíram na minha frente. Eu saí com o carro atrás. Quando chegou na esquina, o Tozinho me deu o sinal. O Tozinho era muito bravo, né? Aí esse senhor diz assim, olha, se vocês quiserem me bater, vocês me batem, eu sou solteiro, eu não tenho filho nenhum. Você vê como era a coisa, né? O nego tomava o dinheiro, o nego ia lá para fazer. Hoje ainda toma da prefeitura. Por isso que a caridade tem que ter muita classe para ser feita, porque a gente é muito enganado. a LBV nessa época, ela tinha uma diretriz, ela tinha uma coordenação nacional, como que era? Olha, nós, por exemplo, ficamos quase liberal, né? Nós ajudávamos muito a sede central, do Alziro Zarur. O meu respeito ao Alziro Zarur, meu menino tem sobrenome Zarur. Nós íamos no Rio, então a gente chegava de lá, né? Via conforme necessidade. Aí a gente fazia uma campanha entre os irmãos e mandava o dinheiro. Mas o dinheiro que entrava pela rádio aqui, nós gastava tudo no albergue. Assim, mas já era coordenada a nível nacional por ele. Sim, o Zarur fazia um programa, no começo era a Rádio Mundial, ele fazia um programa 24 horas por dia, né, em gravações, e ele fazia gravações, às vezes, trabalhava das 2 às 10 da noite falando. Então ele tinha assim, às 10 horas da noite, ele dizia assim, vamos falar com Deus. E nesse momento a gente se concentrava, né? A gente usava até pôr um copo d'água na televisão, na rádio, naquele tempo a rádio, e achava que realmente recebia de Deus a orientação. E o Zarur era uma pessoa, ele pode ter errado, não sou eu para julgar, mas ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa, assim, boníssima. Ele era sírio, judeu, não sei o que ele era, né? Mas ele era uma pessoa inteligente. Ele me viu uma vez, a segunda vez, nós chegando na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, alguém me apresentou e disse assim, ó, o rapaz de Nova Esperança, e ele já disse, é o Manuel Gaona, né? Ele tinha me visto uma vez só, né? Por isso que eu acho que o Zarur era muito inteligente, era uma pessoa, e era de um coração muito bom. Agora, a LBV cresceu, mudou, né? Hoje nós não estamos na LBV, a gente acha o trabalho deles até muito bom, mas já existe muito dinheiro, muita coisa, aí a gente não entra no julgamento, né? Vamos mudar de assunto? Vamos. Um break? Vamos lá. Como eu estava dizendo, né? Eu devo muito à Legião da Boa Vontade nesse sentido. E
em 1963, mais ou menos, 64. Eu peguei uma menina, não tinha filhos, fiquei 2 anos com a menina, e uma senhora, depois ela veio buscar e levou a menina embora. Então minha mulher quase morreu, precisei levar no médico e tal. Aí nesse interim, de vez em quando acontecia, vinha as crianças assim com muito verme, muita coisa, às vezes pobrezinho, então elas ficavam com elas em casa. E alguns até morreram, né, tratando com o médico. E um dos últimos que faleceu foi o meningite. Ele era do sítio do seu Fausto Fumagalli, que agora já faleceu. Esse menino apareceu aí, e nós ficamos com ele, a meningite. Esse menino chorou a noite toda, né? Quando 3 horas da manhã ele faleceu. Aí durante o dia, nós fomos buscar as famílias lá no sítio, lá no bairro Batalha, e começaram a comentar que tinha 2 crianças gêmeas lá que tinham nascido, tinha ficado 11, 12 horas sem roupa, né? Então, à tarde, quando nós fomos levar essas famílias, nós fomos ver essas crianças lá. Chegamos lá numa casa lá, tinha uma senhora deitada, cozinhando uns pedaços de abóbora numa latinha de tinta, né? E aí vimos as 2 crianças pequenininhas ali, nós conversamos e tal, e ela disse, aí nós pedimos uma criança, porque naquela época, na LBV, um ano nós colocamos 19, no outro ano nós colocamos 21, e assim por diante a gente ia colocando as crianças que não tinha, às vezes, lar, crianças perdidas. Aí então, quando nós chegamos lá, aquela criança disse que só quando o marido chegasse que ela podia nos dar a criança. Era um casal. Aí nós conversamos, ficamos ali, chegou o senhor que não era pai das crianças, e nós ficamos ali, até aí, uma altura disse, olha, ele falou que daí 15 dias e tal, eu falei, olha, se as crianças ficarem doentes, elas podem morrer, depois nós não queremos mais, aí não tem mais jeito. Mas então ele entregou, fui eu e meu sobrinho, o Dair Marim, né, que mora aqui em cima, e trouxemos, chegamos em casa mais ou menos 11h30 da noite, e minha mulher já não queria mais criança por causa de ter perdido a outra, mas ela ficou com as 2 crianças à noite. E no outro dia disse, bom, agora eu vou para a LBV, vou colocar as crianças, deixar lá para ver se tem alguma família. Ela disse, não, eu não vou dar as crianças, eu vou ficar. E eles são meus filhos hoje, né, um casal de gêmeos, um é meio malandro, que ele conhece, aí é o Marcos, né, e a menina está em Curitiba, ela tem 3 filhos, ela é casada, está aí até hoje. Aí nesse interim também, eu já era casado há 6 anos sem filhos, aí minha mulher ficou grávida, né? Aos 10 anos de casado, nasceram gêmeos também, e morreu um, na hora de nascer, morreu um. Então, o primeiro é o Marcelo, né? Aí o Marcelo levou o nome do Zarur por causa de homenagem ao Zarur, né? É um tipo de promessa que a gente faz, né? Então, nós chamamos ele de Marcelo Zarur Marim Gaona. E depois, mais 1 ano e pouco, nasceu o Maurício Alexandre Marim, que está aí na minha farmácia, e depois nós tivemos uma parente que veio grávida de São Paulo, ganhou uma menina, ficou aqui com nós, e essa menina acabou ganhando esse menino, agora ela foi embora, está em São Paulo, está o menino com nós. Então nós temos 5 filhos adotivos, mais ou menos. Não muito bem adotado, muito bem, nós não conseguimos, né? Porque isso é consequência do mundo, isso que manda as coisas, né? Com muita tristeza, às vezes a gente vê as coisas de caminharem para o lado contrário, o que mais queria era que eles estudassem, né? Mas na realidade às vezes não aconteceu. Então eu devo estudo à LBV. Maravilha. E isso, aí o senhor saiu da LBV depois de 13 anos. Eu saí da LBV logo que... Eu não saí da LBV, mas como eu tinha o cargo, entrei em política em 72, aí eu saí, deixar o cargo. Aí nisso já foi passado a LBV para Maringá, eles vieram, venderam a nossa vila, e depois passou uns par de anos, venderam aí o prédio para a Associação do Banco do Brasil. Então vamos falar de política então. Então vamos falar de política então. O senhor já falou que entrou na política em 72. 72. Então, política foi uma coisa interessante, porque eu até naquela idade, mais ou menos, 30 e poucos anos, eu gostava, assim, mas eu não tinha paixão por política, eu não pertencia a partido nenhum. Mas como nós éramos legionários, e também, talvez por ser maçom, e houve a Revolução, a qual nós não torcia de um lado nem do outro,
foi queimado o escritório do Dr. Joaquim Enor, que era do sindicato, e a minha farmácia também estava na lista. Eu devo isso ao senhor Narbal, que foi deputado também, porque ele realmente apaziguou alguém que falavam em queimar a minha farmácia, né? Aí, durante o golpe? No ano da Revolução, em 61, né? Por aí, né? Aí nisso foi crescendo aqui. Aí chegou em 72, nós estávamos ali, aí nós entramos no MDB, aquela coisa toda, e seu Nelson Cândido Venceslau, ele foi lançando meu nome, a candidato a prefeito. Eu nunca fui vereador, nunca tinha sido nada, ele foi lançando, e nós acabamos aceitando a candidatura a prefeito. Uma perguntinha, por que houve essa ameaça de incêndio na sua farmácia? Até que ponto o senhor estava envolvido em política, ou se era uma postura pessoal? Eu não estava envolvido em política, eu era apenas legionário e talvez espírita, né, e maçom, e eu não estava envolvido. Não. Aí, a única coisa que nós fizemos nessa época, depois, e não me arrependo de ter feito, por causa de um irmão que a gente fez, né, foi socorrer um rapaz de Mandaguaçu, que era comunista. Ele fugiu para casa do irmão dele aqui, e esse irmão dele era irmão maçônico, né? Aí ele pediu para mim, nós botamos debaixo da nossa cama até meia-noite, até ele poder sair. 2 vezes nós colocamos e pusemos num carro para ele sair embora. Eu nunca pertencia ao Partido Comunista, não sei o que é, tenho horror pelo Partido Comunista, porque eu sou pela liberdade, eu acho que a democracia é o melhor caminho. Eu nunca gostei de ditadura, né? Sempre fui liberal. Então, é esse ponto que aí o Nelson lançou, foi indo, fui candidato. Mas eu tive num congresso maçônico em Araponga, e houve um desfile, né, de avental, né, a maçonaria usa um avental, e houve um desfile, e nós saímos na rua com o estandarte da loja Nova Esperança, eu e o Tozinho. E o vento dobrou uma parte do estandarte, e alguém achou essa fotografia lá e trouxe para a política aí. Inclusive o padre ficou falando 90 dias nisso aí. E seus anúncios mesmo, que era o pai do Basílio, também saía com a fotografia na rua, mostrava para todo mundo, dizia que nós era feiticeiro, né? E dobrava. O governador veio aqui na cidade, na noite do comício, soltaram umas 60 mil fotografias na rua, né? Qual governador na época? Ney Braga. Ney Braga, né? Dizendo que vocês eram feiticeiros. Dizendo que vocês eram feiticeiros. Dizendo que vocês eram feiticeiros. Não, soltava a fotografia mostrando aqui lá, e então. Aí no dia da eleição houve uma chuva muito grande e nós éramos pouco. E eles carregavam os eleitores no colo por causa da chuva, aquela coisa, você sabe quando foi. E nós perdimos por Com quem? Coercílio Crânio. Mas era tudo, a cidade inteira contra nós. Nós só tínhamos o PMDB a favor. Aí nós fomos na apuração dos votos, nós ficamos lá até 11h30 da noite. Os companheiros, quando viram que foi perdendo, foi saindo. Nós ficamos sozinhos, nós fizemos uma entrevista normal. Só um amigo meu, amigo e irmão, que é o Tozinho, que ficou comigo até a última hora lá, né? Ficamos lá. Aí nisso passou-se, eu aceitei. Muita gente dizia que o povo tinha traído, eu sempre fui ao contrário. O povo vota em quem realmente deseja, eles votaram em quem eles quiseram, não foi traição. Eu não tinha que ganhar a eleição, não ganhei. Então, aí passando... Só um pouquinho só. Como é que foi essa campanha? Como é que era? Havia comício, santinho? Como é que foi? Me conta um pouquinho. Aquele tempo era santinho, né? Era de mão em mão. Nós andamos o interior do município todinho, 60 dias aí. Aqui na Estrada Funda tinha fazenda que tinha 60 casas, 70 casas. A Novo Repasto tinha 49 casas. Aqui a Estrada Vaitinga, Barão de Lucena, nós andamos tudo isso aí. Isso aí de mão em mão, papo mesmo, né? Aí depois passou-se a eleição, nós estávamos um dia ali na farmácia e alguém entrou e disse: o senhor vende a farmácia? Eu falei: eu vendo. Vendi a farmácia.
e fiquei desmontado. Aí eu devo isso ao meu pai, porque eu pegava o carro, ia para Maringá, voltava, e eu fui no sítio, meu pai com quase 70 anos, 70 e poucos anos, estava trabalhando, ele largou de trabalhar, veio, conversou comigo, passou mais 15 dias, eu voltei lá, meu pai trabalhando, aí eu disse, olha, eu devo estar errado. Aí eu, à noite, me ofereceram uma farmácia Cianorte, eu comprei em Cianorte, fui embora para o Cianorte. Fiquei lá 4 meses, troquei de novo e voltei para cá de novo. Que ano foi, São? Foi em 74. 74. Aí, Para quem é farmácia? vendi para o Abel Pepelascov. Ele já faleceu. Certo. Aí eu voltei, aí concorri à eleição de deputado. Corri a eleição de deputado, tive 10.600 votos no Paraná todo, não sei porquê, se é por causa da LBV, se é por causa que eu fazia programa, e fiquei segundo suplente. Aí passaram-se 3 anos e meio, mais ou menos, aí morreu o Benedito Lúcio Machado. Aí eu assumi dia 8/7/78 a 31/1/79, como deputado. Deputado estadual ou federal? Estadual. Estadual. É. Por que partido? MDB. MDB. É. O senhor chegou a frequentar muito? Frequentava? Frequentava. O senhor frequentava a Câmara? Sim, eu frequentei. Eu fiz os 3 pronunciamentos. Eu pedi, naquele tempo é que nem hoje, né? O deputado não pede nada, ele faz o requerimento, Eu pedi, por exemplo, o Colégio Agrícola para Nova Esperança, eu pedi o NPS para Nova Esperança, pedi mais dentista para Nova Esperança. Nós pedimos depois ainda a ponte aqui de São Carlos para Japurá, para o governador Álvaro Dias. Aí, mais à frente, depois nós fomos candidatos novamente, tivemos a mesma votação, mas aí já ficamos em 13º lugar, aí não assumimos mais. Aí na inauguração da estrada Barão de Lucena, daqui a Barão de Lucena, a São Carlos, no governo do Richa, nós fomos receber o Richa em Atalaia, e o secretário de transporte, Denis Schwartz, veio falar conosco, que aí chama a PR, Júlio Zacarias, ele veio falar conosco, sabia que o Júlio Zacarias era adversário, veio falar conosco para mudar o nome. Não se falava nada no comício, mudava o nome da estrada. Aí eu pedi, por favor, que não mudasse o nome, que ele tinha sido fundador de Nova Esperança, que ele tinha sido vice-prefeito, e que o povo, as famílias dele moravam tudo aí, que a estrada continuasse. Então, foi isso aí. E nós, daí em diante... Chegou-se a cogitar um outro nome? Não, eu não aceitei. Mas seria o nome do senhor? Não seria o meu nome, porque geralmente não coloca nome em pessoas vivas, né? E também naquela época não teria assim um merecimento tão grande, porque tem muita mais gente aí que merece, né? Então o seu Júlio merecia, mesmo que nós fomos adversários políticos, ele merecia o nome da estrada, tem o Conjunto Zacarias também, ele merecia porque ele trabalhou muito por Nova Esperança. E depois, então, vieram a eleição novamente, o João Urbano queria ser candidato, e a gente arrumou, naquele tempo tinha legenda, então arrumamos João Urbano, o Ayrton de Deus Mateus e o Sebastião Teodoro da Silva, foi candidato do MDB. Aí o João Urbano ganhou a eleição. Ele ganhou por causa da votação, né, da legenda, senão ele não assumia. Aí também, nós ainda, na questão da água, Nova Esperança antes, havia uns poços artesianos aí, a gente comprava as cotas, era 40 cotas, o dono era o seu Tomás. Ele às vezes gostava um pouquinho de farra e saía à noite, que no outro dia vendia mais cotas, e os poços não aguentavam, né? Eram 80, 90 cotas por poço e não tinha mais água. Aí o senhor Armando era o prefeito, e nós brigamos, e o senhor Tomás disse, se eu fosse à reunião da prefeitura, ele me matava.
Então eu falei, o senhor vai matar porque eu vou. A reunião da prefeitura. Aí a prefeitura tomou a água do seu Tomar e mudou. Aí depois o São Armando entregou para a Sanepar. Depois, o João Urbano assumindo a prefeitura, nós começamos a estudar, ele começou a estudar, nós começamos a estudar o esgoto comunitário, né? Aí já, acho que o irmão aí do jornal também já estava. Nós fomos a Colorado, nós fomos a outro lugar ver como era feito o esgoto, que maneira era. Então o preço seria 220 cruzeiros para o proprietário e 100 cruzeiros para a prefeitura. Mas o João Urbano achou barato. Como ficou barato, foi a melhor coisa que aconteceu. Eu acho que valeu o governo do João Urbano nesse ponto. Ele comprou tudo dos proprietários. Aí depois ficou as lagoas, a Sanepar tinha que fazer as lagoas, ficou aquela briga e não conseguia comprar o terreno do seu Milton. Eles compraram do Sakai, compraram do outro, o seu Milton não compraram. Eu assumi junto, fui com o rapaz da Sanepar, na casa do seu Milton. Aí foi comprado o terreno ali onde é a primeira lagoa, né? Aí, como existe essa burocracia, mas a gente sempre partiu para o comércio, o rapaz da Sanepar falou, eu vou para Paranavaí e já resolvo. Falei, não, vai fazer a escritura agora, o recibo vai fazer agora, para não ter. E então foi feito e está aí. O esgoto pela Sanepar foi o povo de Nova Esperança que fez, através do prefeito João Urbano. Agora, hoje a Sanepar continua fazendo, né? Mas o primeiro esgoto foi o povo de Nova Esperança que doou. E nós temos honra de ter pertencido a essa parte. O senhor sempre foi de oposição na política de Nova Esperança, ou não? O senhor sempre foi de oposição na política de Nova Esperança? Eu? Não, no tempo do João Urbano não era oposição, mas a gente brigava e não ia na prefeitura. Toda a oposição pegou o poder. Toda a oposição assumiu o poder. Só quando... porque a gente... Eu faço parte assim, eu acho que, por exemplo, a gente deve conversar com as pessoas, deve falar, não é só oposição. Porque questão de oposição, como nós vemos aí muitas vezes, né? No Brasil precisa fazer isso, fazer aquilo, mas precisa ver se dá para fazer. Aí é outra história, né? Aí é uma coisa, como tomar conta das entidades, coisa. Muita gente chega aí e fala assim, não, o asilo lá, o povo lá ganha isso, ganha aquilo. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que quem está lá está trabalhando de graça, a não ser o funcionário, né? É uma coisa normal. O funcionário bebe disso, né? Então, o asilo aqui sempre foi o senhor Edgar, o senhor Baroni, o senhor Valdomiro Pinto, que já faleceu, que tomou conta. Esse asilo, eles têm um mérito muito grande. O asilo eu apenas ajudei financeiramente, muito pouco, nunca... O senhor faleceu de Edgar Moser? O senhor Edgar Moser. O senhor Edgar ajudou muito o asilo. Ele sempre pertenceu à diretoria. Da LBB? Não. Ele é dono da metalúrgica. O asilo é dos católicos, né, Vi? E todo mundo ajuda o asilo, a gente apela, porque eu acho que asilo, a pai, eu acho que a sociedade tem que ajudar. Eu acho isso que aí O senhor foi para Cianorte, voltou, depois o senhor vendeu, o senhor recomprou a farmácia. Como é que foi isso? Aí o seu Abel, ele começou, o movimento era muito bom naquele tempo, né? E ele começou a querer ganhar mais, começou a fazer negócio fora e não ficar na farmácia. E começou a atrasar as prestações. Aí eu convidei para fazer negócio, que a farmácia Norte ela melhorou muito, ficou muito boa. Ele foi lá, olhou, eu perdoei a dívida e ele ficou com a farmácia lá. Até ele faliu lá, né? Ele faliu, depois disso ele faleceu. Não sei se em Maringá, onde ele ficou, ele faleceu. E o senhor retomou a farmácia? Eu fiquei aqui, eu comprei a farmácia de novo. Isso depois de quanto tempo? 6 meses. 6 meses. E aí, o senhor seguiu? Aí está até hoje, né? Aí nós estamos trabalhando, hoje está difícil. Nós temos uns fregueses muito antigos, tem uns que saíram, voltaram novamente. E não temos assim... que saibamos, nós não temos inimigo. Nós, às vezes, a gente discute, porque o ser humano é coisa e tal, mas mesmo politicamente eu sempre fui... Eu agradeço a Deus porque sempre fui respeitado. Mesmo pelos meus adversários, eu sempre tive assim
eu tenho respeito por eles e eles têm tido respeito comigo. Eu acho que eu devo isso realmente a Deus. Eu acho que eu nem merecia tanto assim. Conta um pouco para a gente sobre a maçonaria. Hein? Maçonaria. A maçonaria foi interessante. Em 1958, alguém entrou na minha farmácia e me convidou se eu queria pertencer à maçonaria. Aí eu já tinha vindo falar como todo mundo ouve, né? Uma coisa assim, eu não sabia bem o que era, né? Mas eu falei, eu quero, né? E aí passaram-se uma porção de meses, eu nem sabia mais se ia ser iniciado. Aí me chamaram. Aí eu fui para Mandaguaçu, eu não conhecia ninguém, eu fui iniciado. Aí, 58, 59, eu ia às vezes de jipe, outras vezes de caminhão de tora, sair de Floraí para ir na loja, né? Não é uma coisa obrigatória, mas a gente pertence a um clube, uma coisa a gente tem que frequentar, né? Então, depois eu mudei para Nova Esperança. Aí, em 1960, aqui na Avenida 14 de Dezembro, ali mais ou menos ao lado do Líder Bar, tinha um escritório que chamava Escritório do Agostinho Parra. E eles me convidaram para uma reunião que viria um irmão nosso de Curitiba e viria um irmão de Paranavaí, para nós reunirmos ali e fundar a loja Nova Esperança. Então, à noite nós fomos, realmente deu uns 25, 26 pessoas, aí ficou Loja Provisória Nova Esperança. Aí começamos a frequentar, mas qual não foi a coisa tão difícil? No outro dia nós fomos na companhia e compramos uma data de 300 cruzeiros por 150 a prestação, deu-se a entrada, ficou devendo 90, e na reunião começou a ir 2, 3 pessoas, 4 pessoas. O primeiro venerável foi o senhor Oswaldo Riba, depois assumiu, isso foi mais ou menos em 1963, assumiu o senhor Nilo Vieira, que ele era agente da Receita Federal em Nova Esperança. Nós tínhamos a coletoria federal aqui. O senhor Nilo Vieira mora hoje, não sei se está em Ponta Grossa, mas ele morava em Curitiba até pouco tempo. E aí nós íamos em 3, 4 ali, nós estávamos ali em cima da Popção, tinha alugado ali chamava Edifício Ogava, né? Parece que é. E nós reuníamos, eu, Zé Calil, que está vivo em Curitiba, que tinha um escritório União aqui, o Oswaldo Patrão, que era dentista aqui também, eu, Zé Calil, Oswaldo Patrão, o senhor Nilo Vieira, às vezes. Depois nós mudamos aqui em cima do senhor Nelson de Luca. Aí o Nilo Vieira ia embora e disse, Manuel, você vai ser o presidente na maçonaria, chamava venerável. Falei, mas Nilo, pelo amor de Deus, nós estamos em 3, como é que eu vou ser presidente? Não, a turma do Grande Oriente do Brasil, que tem para a Grande Oriente do Brasil, gosta muito de você e tal, mas não tem jeito. Aí nós ficamos aí, mais uns 2 anos, 1 ano, reunindo assim, em 2, 3. Aí nós começamos a estudar umas pessoas, iniciamos mais gente. Aí nós compramos, aí nós pagamos a data outra vez, novamente, já estava 150, que hoje é mais ou menos ali na casa do Zé Jerônimo Benatti. Aí nós ganhamos a madeira de um irmão nosso, que mora em Maringá hoje, chama Bragato, que era fiscal do Estado, lá em Nova Andradina, em Mato Grosso, né, essa coisa, nós fomos lá buscar e iniciamos Padre e Irmão e construímos uma loja de madeira ali. E ali nós começamos. Aí eu fui deputado federal da loja, ia ao Rio de Janeiro, mas eu fui poucas vezes. E numa das idas, quando eu voltei, a loja estava bem pouco, a nossa loja cresceu, aí vieram outros veneráveis, né, vieram outras pessoas. Aí cogitou-se em comprar um terreno ali ao lado do IBC. Mas eu cheguei e falei, mas como vai comprar terreno? Esse terreno, nós podemos ganhar o terreno da prefeitura. Aí tinha o irmão Nusco como vereador, né, Antônio Santoro, tinha o irmão Haroldo, o Cardoso também ajudou,
e foi pedido, no governo do Severino foi pedido o terreno. E o Severino Ramos Bezerra não cedeu o terreno, 4.000 metros, onde é construída a loja hoje. Não sei se você conhece. E ali foi construída a loja. O venerável foi São Antônio Tozin, né? Começamos. Nós fomos para Mato Grosso buscar madeira novamente. Nós tivemos que dormir em caminhão. Nós fizemos rifa. Nós fomos para o estado de São Paulo fazer rifa. Furaram os pneus de caminhonete. Ficamos na estrada à noite. Nós sofrimos muito para manter a loja. Mas foi uma loja muito boa. Tivemos um prestígio muito grande no estado do Paraná. E o nosso nome é conhecido no Paraná todo por causa dessa loja, né? E nós devemos a maçonaria isso aí, devemos aos irmãos também. Então, a maçonaria é uma coisa que hoje a gente pode falar melhor, hoje a gente mostra as lojas, já temos mostrado, né? Então, hoje nós podemos conversar, porque muitas vezes ainda os padres criticam, mas eles às vezes deixam de saber dos seus superiores. O bispo de Porto Alegre já fez as pazes, já fez. O Papa já fez a oração do perdão por maçom. Nós temos a cópia, nós temos estudo, né? Então, porque a maçonaria nunca foi contra a igreja. A maçonaria foi contra aquelas pessoas que queriam dominar ditatorialmente, né? Que queriam mandar, que queriam sacrificar o povo. Então, a maçonaria foi quando houve a Revolução na França e que procurou. Mas não quer dizer com isso tudo que os maçons são os melhores. Existe muito maçom ruim no meio. Existe muita gente que entrou, saiu, ou não entrou, e que é às vezes pilantra. Existe também na maçonaria. Mas só que ele não se adapta. Ele vai indo, ele sai da maçonaria. Eu acho que em toda a sociedade o cara vai virando e acaba saindo. O senhor tem conhecimento de como se originou a maçonaria na França, na Europa? Olha, conhecimento desde o começo, assim não, mas em 1778, mais ou menos, é onde foi reiniciado tudo, novamente, né? A França foi que houve a Guerra da Bastilha, e então começou, e era como Pedreiros Livres, chamava Pedreiros Livres porque a maçonaria era escondido, né? Ia todo mundo preso, todo mundo, né? Fosse maçom, eles matavam. Nosso grão-mestre, por exemplo, Jacques de Molay, foi queimado vivo. Então tem essas coisas também, a perseguição, como tem hoje, né? Como esses turcos estão fazendo, não interessa, né? Mas tem tudo isso. Então a maçonaria tem essas coisas. Então nós tivemos. E nós somos contra a Revolução porque a primeira coisa que eles fazem é fechar os lojas. Eles fecham. Isso aí não tem dúvida. O cara ganhou a ditadura, vai fechar as lojas. Bom, senhor, nós estamos assim já com o tempo adiantado. Se o senhor quiser comentar mais alguma coisa, que o senhor lembra, assim, que o senhor acha interessante, relevante, para deixar registrado, alguma coisa que a gente esqueceu de... Como eu já disse a vocês, né? Eu realmente acho que ainda tem pessoas aqui em Nova Esperança também que podem dar alguma coisa. Já te falei, né, na dona Maria Madalena Zacaria. Vocês devem fazer logo, que ela tem 90 e poucos anos, né? É mãe do Zé Arlindo. Mas assim, com relação... Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar deixar da seguinte forma. Uma mensagem para as gerações futuras. Porque, veja só, essa fita ela vai ficar gravada e ela vai ser motivo de estudo, né? Provavelmente no futuro, daqui a 30, 40, 50 anos, já está registrado a história da cidade. E a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem para as gerações presentes e para as futuras. Tá bom. Tá? Nós, ainda lendo ontem no Diário de Maringá, nós vimos uma mensagem muito interessante, os valores do Brasil. Eu sou filho de espanhol, como eu disse no começo, e não tenho nem orgulho, nem vontade de sair do Brasil, nem a passeio para ir na Espanha. Que eu adoro o Brasil, realmente, eu tenho um amor muito grande. Nova Esperança, minha terceira cidade,
porque primeiro foi Bilac, me nasci, criei até os 24 anos. Depois eu tive um estágio em Floraí de 3 anos. E depois Nova Esperança, adotei Nova Esperança. Eu adoro Nova Esperança, eu gosto de Nova Esperança. Eu adoro o povo de Nova Esperança. Muitas vezes eu fico triste quando dizem que Nova Esperança é isso, é aquilo, que o Brasil é uma miséria, que é uma coisa. E realmente eu gostaria de levar a quem for ver essa reportagem que o homem só se completa trabalhando. Enquanto o homem estiver procurando descarregar sua carga nos outros, procurando achar seus defeitos por causa dos outros, ele não cresce, ele não ama a si próprio. Então eu gostaria de deixar ao Brasil, aos brasileiros, aos novos esperancenses, que cumpram seus deveres, que primeiro de tudo amem a Deus, a seus pais, e depois o Brasil. E depois quem morar em Nova Esperança, Nova Esperança. Que Nova Esperança será sempre uma nova esperança, terá orgulho realmente de chegar ao ser humano e dizer, vou ter uma nova esperança. Nem tudo foram flores para mim aqui em Nova Esperança. Mas eu adoro. Eu acho que realmente tudo que eu passei em Nova Esperança serviram para a minha evolução. Eu acredito num grande arquiteto do universo que é Deus, que ainda eu possa voltar em Nova Esperança, em outra vida. E quero desejar realmente a todos aqueles que aqui residirem, que tenham muita paz, muito amor, que se dediquem realmente ao amor, à felicidade dos outros. Porque enquanto nós queremos a felicidade nossa e tivermos um irmão chorando ao lado, nós não vamos ser felizes. Então, quero agradecer também esta noite, 20 de setembro de 2001, a Deus pela oportunidade. Agradecer também a quem veio fazer essa reportagem, porque realmente é louvável as pessoas que se preocupam com as coisas. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e que possam continuar. E que cada um receba, de acordo com o seu merecimento, todo o amor possível. Tudo aquilo que Deus realmente puder nos dar. Porque, ainda conversando hoje, alguém me dizia, nós estamos pagando pelo pecado que fizemos ontem, anteontem. Não é verdade. O nosso pensamento cria e nós temos que pagar. O nosso pensamento faz e nós fazemos o futuro. Nós levamos nosso pensamento ao construtor e ele desenha a nossa casa. Mas nós desenhamos primeiro com aquilo que Deus nos deu mais sublime, que é o nosso pensamento. E que nós esperamos que seja livre. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Só uma pergunta. Nova Esperança valeu a pena? Nova Esperança, para mim, só não valeu a pena como realmente eu não vou deixar de elogiar a Nova Esperança só se eu mudar um dia, eu estiver em outra cidade, porque aí eu peco em fazer isso. Mas Nova Esperança ficará sempre em meu coração. Meus pais estão enterrados aqui. E Nova Esperança vale a pena. Nova Esperança já deu muito para o Brasil, para o estado do Paraná. Valeu a pena. Valeu a pena.